Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no Jean novamente, essa casa de amor e de alegria, essa casa que é uma trincheira do Mestre Jesus Cristo em Juiz de Fora, Minas Gerais, na defesa do amor e do Evangelho do Senhor. Sob o comando do Dr. Alfred e sua equipe, com esses trabalhadores amorosos e maravilhosos que aqui estão e que nos ajudam a implantar o reino de Deus nos nossos corações. É uma satisfação muito grande estar aqui, eu que já fui atendido nessa casa amorosamente, e poder hoje estar conversando um pouquinho sobre um tema muito interessante, nos próximos 30 minutos. Fora da caridade não há salvação. Vamos abordar esse tema, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros basilares da nossa doutrina maravilhosa, escrito por Allan Kardec. No Fora da Caridade não há salvação, Kardec chama a atenção a um tema muito interessante, quando ele vai trabalhar a questão da caridade e dos objetivos da caridade, que nós queremos abordar aqui. Na verdade, nós vamos abordar um dos mandamentos cruciais ditos pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje mais cedo falamos do primeiro mandamento e agora falaremos do segundo mandamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec começa seu texto falando de uma parábola que Jesus Cristo teria dito lá no templo. Essa parábola é a parábola em que Jesus Cristo conta a história de um homem, rei, que resolveu separar os seus súditos em dois grupos: ovelhas à sua esquerda e cabritos à sua direita. Já ouviram falar nisso? E o critério de separação foi um conjunto de perguntas que eram respondidas por cada um desses dois grupos. Então, a um deles, que foram colocados à direita, os cabritos falaram assim: quando eu precisei, vocês não me alimentaram. Quando eu tive fome, não me alimentaram. Quando eu estava nu, não me vestiram. Quando eu tive sede, não me deram de beber. Quando eu estava à noite, ao relento e ao frio, não cuidaram de mim. Por isso, vocês serão lançados fora do meu reino. E essas pessoas perguntaram ao rei, na parábola: mas quando te vimos com fome, com sede, nu ou precisando de algo? E o rei respondeu o seguinte: a ponto que não o fizestes a uma dessas mínimas coisinhas a um dos meus irmãos, é como se não tivessem feito a mim. Em relação ao outro grupo, ele falou a mesma coisa, só que de forma diferente. Essa parábola é encontrada em Mateus, lá no capítulo 25, lá no 31 até o versículo 46, o rei se refere a um grupo que, quando encontrou o rei com fome, deu de comer. Quando encontrou o rei com sede, dessedentou. Quando encontrou o rei nu, deu-lhe de vestir. E quando encontrou o rei em dificuldade, qualquer que seja ela, ele foi acolhido. E essas pessoas falaram assim: mas, Senhor, eu nunca ouvi com fome, com sede, nu. Quando eu fiz isso? E o rei disse: a ponto que o fizestes a um desses mínimos, a um dos meus irmãos, a mim o fizestes. Palavra de Jesus. Lá no templo, em Jerusalém, Jesus Cristo falava isso para um grupo de pessoas que estavam dentro do templo, eram sacerdotes, e que tinham o papel de orientar aquele povo que era a nação de Israel, o povo judeu, naquelas épocas. Jesus estava claramente expondo que aquelas pessoas, apesar de se dizerem filhos de Deus ou filhos do rei, tinham um pequeno problema com aquela palavra que vocês encontram ali: caridade. Parece que a preocupação deles não era tão grande assim com isso, com as pessoas mesmo do povo. Isso é o que Kardec começa a trabalhar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala de forma muito intensa a relevância, a importância do ato caritativo para cada um de nós, aqueles que desejam de fato
assumiram uma posição de compromisso com o sagrado, de compromisso com Deus, o rei. Kardec, na sua época, ele escreveu esse livro em 1800 e pouquinho, ele estava diante de um dilema da teologia moderna quando comparada com os tempos em que estamos nos referindo, lá na época de Jesus, porque na época de Kardec havia a seguinte discussão: fora da igreja não há salvação. Ou, para os protestantes, que na época já haviam surgido após a reforma de Martinho Lutero, fora da verdade não há salvação. E Kardec fala algo brilhante: fora da caridade não há salvação. Ao invés de se perder em discussões teológicas, Kardec vai no cerne da questão. E ele trata de um tema importante: amor. Jesus Cristo não trouxe nenhuma religião. Jesus Cristo também não era cristão. Afinal de contas, o cristianismo surgiu dele, Jesus. Jesus Cristo era um judeu, nascido na Galiléia, criado por José e Maria, e que andava e foi educado na Torá, na lei judaica. Jesus Cristo ia às festividades no templo em Jerusalém. Jesus Cristo seguia a lei mosaica, a lei judaica, os requisitos. Mas Jesus Cristo não estava preocupado somente com mandamentos frios, crus. Quando ele fala essas palavras no templo, Jesus Cristo está dando uma lição de amor. E aqui no capítulo 15, nós vamos encontrar uma outra lição, uma outra parábola, que vai falar um pouquinho de um tema importante, que eu gostaria de dividir com os nossos irmãos aqui. É o que está em Lucas, lá no capítulo 10, versículos 25 a 37. Já ouviram falar da parábola do bom samaritano? Provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar dessa parábola. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns detalhes dela, mas essa história começa bem antes. E a gente gostaria de revisar a história que conduziu a fala de Jesus lá no templo. Samaria era uma cidade ao norte de Jerusalém. Mais ou menos uns 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer e aparecer no orbe, o povo de Israel, o povo judeu, se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, de 10 tribos, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que tinha 2 tribos só, Benjamim e Judá. Por isso o nome judeu. A capital era Jerusalém. Até aí não tinha tanto problema. Mas eles resolveram fazer uma divisão um pouco maior do que uma divisão organizacional. A divisão chegou ao ponto de ser uma divisão religiosa. Eles começaram a discutir qual desses 2 reinos, possuía a verdade. Sabe aquela história que Kardec não quis se envolver? Pois é, ela começou muito tempo antes. O povo do norte, com o capital de Samaria, começou a entender que não fazia sentido adorar a Deus, de acordo com aquela religião, no templo em Jerusalém. Eles criaram o seu próprio templo, num monte lá em cima, em Samaria, o Monte Gerizim. Inclusive, adoravam naquele monte, naquele templo. E o povo da tribo abaixo, do reino abaixo, adorava no templo em Jerusalém. O povo das tribos do norte, do reino do norte, começou a entender uma outra filosofia do judaica. E o povo da tribo do sul, do reino do sul, começou a odiar o povo do norte. E aí começa a haver uma ascensão e uma divisão. O reino do norte foi dominado e destruído pelo povo assírio, mais ou menos em 700 a.C. E o reino do sul foi dominado e teve seu templo destruído também por Babilônia, sob os comandos do rei Nabucodonosor, em 607 a.C. Ainda assim, eles continuaram se odiando a ponto de não seguir os princípios dos seus próprios mandamentos e de sua própria lei uns com os outros, mesmo tendo a mesma origem étnica e religiosa. Eles que tanto falavam que sua origem era de Abraão, de Isaac, de Jacó lá atrás, o povo prometido, na visão deles, não se falavam. A coisa entre judeus e samaritanos era uma coisa complicada, era ódio. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, e os samaritanos não iam ao templo em Jerusalém depois da sua reconstrução para as famosas festividades.
Na época de Jesus, quando ele nasceu, essa briga ainda não estava resolvida. Não está até hoje. Ainda existem samaritanos morando na região de Samaria, no norte de Israel, e que têm uma forma de adoração judaica completamente diferente do que acontece hoje em Jerusalém. Mas no tempo de Jesus, esse ódio era acirrado, era forte. Era mais forte do que o ódio que existe hoje entre brasileiro e argentino, por exemplo, ou entre flamenguista e vascaíno, não sei. Mas naquela época esse negócio era muito sério. Sério a ponto deles não se falarem, sério a ponto deles entenderem que a adoração que um fazia de Deus era completamente reprovável aos olhos dos outros. E essa questão foi percebida por Jesus, que na sua magnífica pedagogia divina se utilizou disso para ensinar a caridade, o amor, a união. Porque Jesus não estava preocupado com separações. Jesus não estava preocupado com divisões. Jesus era inclusivo, equitativo. Jesus era amoroso. O Evangelho, aliás, o Evangelho, a palavra Evangelion, que significa boa nova no grego, é um termo que se refere à boa notícia vinda de um rei. Quando um rei, naquela época, dava uma boa notícia, isso era chamado Evangelion. Daí o nome, boa notícia, boa nova. Então o rei, por exemplo, eu vou editar um decreto e vou reduzir os impostos em 5%. Naquela época se fazia. Isso era um Evangelho. Há relatos no período de Cristo que o imperador romano que dominava aquela reunião publicou um Evangelho, uma boa nova. O nosso Evangelho é Jesus, a vida dele, a boa notícia é a vida dele, a vida dele. E ele, nessa posição, neste papel, resolveu trazer a lei do amor, resolveu trazer a lei da união entre as pessoas. Foi isso que Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo, então, resolveu, no final do seu ministério, usar esse exemplo com os seus apóstolos. Como eu falei, em Lucas capítulo 10, nós voltamos ao que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que narra a passagem que eu falei. Mas lá no capítulo 9, no versículo 51, um pouquinho antes, Jesus Cristo está lá no norte, numa cidade chamada Betsaida, às margens do lago Genezaré, no Mar da Galileia, lá em cima. E ele resolve descer até Jerusalém. É um caminho de algumas dezenas de quilômetros. Esse caminho se fazia a pé naquela época, obviamente. E Jesus Cristo, reunido com seu colégio apostolar, ele toma uma decisão muito interessante. Ele chega para aquelas pessoas e fala assim, obrigado, eu quero descer a Jerusalém. Era nada mais do que razoável. Jesus Cristo já tinha ido a Jerusalém várias vezes, estava se aproximando da Páscoa, por sinal seria a última Páscoa que Jesus Cristo comemoraria. Ele ia celebrar a Páscoa com seus 12 apóstolos, logo em seguida ele seria traído, mal julgado, morto e depois ressuscitado. Então ele falou, quero ir a Jerusalém. A questão é que Jesus Cristo chegou e falou assim, quero passar por Samaria. Aquilo deve ter causado uma certa estranheza, mas, mestre, o caminho que não passava por Samaria, as margens do Rio Jordão, era mais perto, menos perigoso. Jesus, não, quero passar por Samaria. E aí João, acompanhado de um apóstolo, fala, mestre, então eu vou antes para aquela cidade ver se eu organizo a hospedagem para nós. Lucas capítulo 9, versículo 53 em diante. E ele foi até aquela cidade para tentar arrumar algo, para Jesus dormir, os apóstolos se acomodarem à noite. Era uma viagem longa. O que aconteceu em Samaria? Ninguém deu hospedagem para João, para o seu apóstolo, e nem a dar hospedagem para Jesus. O que era um pecado capital, porque lá no Oriente, até hoje, havia muita peregrinação. Então, acomodar um peregrino, que era o que Jesus e seus apóstolos iriam fazer, era uma questão de humanidade. De humanidade. Mas os samaritanos odiavam tanto os judeus. Quando eles viram João chegando com seu apóstolo, identificaram que era um judeu e que ia para Jerusalém adorar. Aqui você não vai ficar, não. João voltou, isso está narrado. Chegou para Jesus e falou, mestre, ninguém quis nos dar hospedagem. Mas não tem problema. O senhor quer que eu mande descer fogo do céu e consuma Samaria inteira? Existia uma lenda naquela época que aqueles que negassem a hospedagem aos peregrinos, Deus ia mandar fogo do céu, como fez em Sodoma e Gomorra. Então João invocou
essa lei? Jesus Cristo, João, eu não vim destruir pessoas, João. Eu vim salvar almas. Pelo amor de Deus. João era um pouco agressivo, já deu para perceber isso. E aí Jesus Cristo segue adiante a viagem, vai andando mais de 25 quilômetros, passa por sol, por chuva, anda e vai em direção a Jerusalém, na festividade que ele ia comemorar. Essa viagem está descrita em Lucas capítulo 10 e Atos dos Apóstolos. Acontecem coisas incríveis, obviamente, nessa viagem de Jesus. Ele encontra uma samaritana no poço e fala com ela, ele encontra algumas pessoas. É uma viagem incrível. Leia o que acontece nessa viagem e você vai entender como é que Jesus Cristo operou, no sentido de dar a nós uma visibilidade do que ele queria fazer aqui. Muito bem, chegamos no capítulo 10 de Lucas. Jesus Cristo se aproxima lá de Jerusalém, chega próximo ao templo, nos arredores, chega uma pessoa perto dele e fala assim: mestre, essa pessoa era um chamado legista, um doutor da lei, provavelmente um fariseu, daqueles dos judeus da tribo do sul, que foram educados na lei, seguiam os 613 mandamentos do Código de Judeus e se sentiam os verdadeiros adoradores do Pai. Então ele chegou para Jesus e falou: Jesus, qual é o maior mandamento? Diz o relato aqui que ele perguntou isso para testar Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Jesus estava cansado. Ele desceu 25, 30 quilômetros, sem parar, sem abrigo. É pelo menos razoável esperar que um judeu como Jesus era entendesse Jesus. Isso aqui é uma água, né? Você quer repousar um pouco? Não, mas ele se aproximou de Jesus, diz assim o texto: eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que é a mesma coisa em outras traduções de qual é o maior mandamento. Aí Jesus Cristo responde de uma forma interessantíssima. Ele fala assim: o que está escrito na lei? Como lês? Duas perguntas. Você não é doutor da lei, não é legislador, legista? Então, o que está escrito na lei? E como lês? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como a gente lê o que está escrito. Os nossos olhos são filtros, as nossas mentes também são. O fariseu deve ter achado aquilo estranho, mas respondeu, diz o texto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus então respondeu a ele: muito bem, respondeste corretamente. Faze isso e viverás eternamente. Tranquilo. Na verdade, o que esse homem estava respondendo nada mais é do que já estava encontrado na lei, na Torá que ele tinha estudado. Amar a Deus sobre todas as coisas é encontrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Isso já foi falado lá atrás. E amar ao próximo como a ti mesmo está em Levítico capítulo 19, versículo 18. Esse homem não estava respondendo nada demais. Ele sabia a resposta. Ele queria testar Jesus. Faze isso e viverás. Mas aí o homem, querendo se justificar e continuar testando Jesus, diz Lucas no capítulo 10, versículo 29, pergunta uma coisa interessantíssima: quem é meu próximo? Sabe o que Jesus responde? A parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu? Passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão.
Vocês imaginam um doutor da lei fariseu escutando isso? Nesse momento, provavelmente, esse legislador da lei ficou gelado, pálido, e percebeu com quem ele estava falando. Ele não estava falando com Reles, Galileu, andarilho, peregrino, que estava passeando por ali. Ele estava falando com Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta, o Espírito eleito pelo Senhor que coordena todas as encarnações aqui. Ele não sabia disso. Então Jesus Cristo faz a parábola. Quem é meu próximo? Imagina que tem um homem descendo de Jerusalém para baixo, de Jericó para Jerusalém, e ele cai. Passa um sacerdote, vê ele caído, ele foi tomado por salteadores e passa ao largo. O sacerdote, lembrando, é aquele que servia no templo, o oficial religioso. Passa um levita, o levita ele também servia no templo, mas em características operacionais, era um homem da tribo de Levi. Ele organizava as questões do templo. Ele não participava do ofício sacrificial nem sacerdotal. Era uma espécie de diácono daquela época. Deveria estar preocupado com o próximo, não deveria? Olhou o homem e passou lá. Mas passou um samaritano, diz o texto de Lucas, o médico grego, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e depois colocou em seu próprio animal que ele trazia, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários, uma das moedas da época, e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Quem é meu próximo? Perguntou o doutor da lei. E Jesus Cristo responde assim: o legislador, qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Nesse momento ele deve ter ficado mais ainda gelado. Os apóstolos estavam com ele, incluindo João, o que mandou descer fogo do céu. O homem respondeu de uma forma inteligente, porque os fariseus eram inteligentes. Ele nunca ia dizer: foi o samaritano. Lembra do conflito? Sabe o que ele respondeu? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, faz tu também mesmo. Depois Jesus saiu, pegou seu colégio apostolar e se dirigiu, de acordo com o texto de Lucas, para a casa de Marta e de Maria. Essa é a parábola do bom samaritano, que responde, a gente vai falar um pouquinho disso, a uma pergunta que todos nós devemos nos fazer: quem é o teu próximo? E o que fazer com o próximo? Retomando a parábola, a gente percebe alguns pontos interessantes. Primeiro, o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. Portanto, eles já deveriam ter passado pelo templo. Aquele homem caído merecia apoio. Eles não sabiam quem era o homem, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era grego, se ele era romano. Importa isso? Importa isso? Para eles importava. Eles só faziam bem aos seus. Jesus Cristo falou: olha, o samaritano foi lá, pegou o homem. Como aquele homem estava caído, desnudo, provavelmente sem roupas, as roupas identificavam as pessoas naquela época. Um soldado romano trajaria provavelmente roupas vermelhas, com lanças. Um judeu travaria vestes e túnicas específicas. O sacerdote e o levita se portavam com roupas típicas. Aquele homem estava nu. Ele foi assaltado. O samaritano pegou o homem, cuidou das feridas dele, colocou no animal, levou para a hospedaria, pagou, ainda falou: olha, eu estou indo em viagem. Quando eu volto, ele estava trabalhando, ele não estava indo e voltando para o templo porque ele era samaritano, ele não adorava no templo de Jerusalém. Ele estava trabalhando. Ele interrompeu o trabalho dele para ajudar aquele homem. Quem é teu próximo? E o que fazer com o próximo? É o que Kardec trabalha no 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Senhor, Senhor, quando te alimentamos? Quando te demos algo de comer, algo de beber? Quando fizemos algo para ti? Ao ponto que fizestes a um desses mínimos, aos meus irmãos, a mim fizestes. Estão entendendo como esse raciocínio se liga?
Emmanuel, num texto muito interessante, ele fala assim, como lês, que foi a palavra que Jesus Cristo usou lá, o evangelista Lucas usou lá no capítulo 9, ele narra quem são os próximos daquela pessoa que passou. Foram 4, né? Aquele homem caído no chão encontrou o sacerdote, que foi o último que passou por ele e não fez nada, encontrou o levita, que foi o penúltimo que passou por ele e não fez nada, encontrou o samaritano, que foi o antepenúltimo, passou por ele e ajudou, e teve um 4º próximo, os ladrões, que quando passaram por ele, bateram nele e levaram tudo dele. Existem próximos que vão passar na nossa vida que vão fazer isso. Aliás, nós mesmos, como próximos do nosso próximo, podemos ter atuado como sacerdote, como levita, e talvez não como samaritano. Essa é a discussão. E nós não estamos nos referindo apenas à caridade material, ao doar algo, ao aplacar a fome, a sede ou a vestimenta. Existe a caridade moral. Kardec trabalha isso no Evangelho. Uma ligação. Como é que está você? Um cuidado, um carinho, um acolhimento, um abraço. Isso é caridade ou não? Ou nós não precisamos disso? Afinal, você vem à casa espírita para ouvir falar do Senhor e de Jesus, mas se você receber um abraço apertado de um trabalhador do Jean, você fica mais feliz. Quando você passa para atendimento fraterno, provavelmente você pode não ser um assistido, não estar com tantas necessidades materiais, mas você pode estar passando por uma profunda dor, por um profundo sofrimento, por uma profunda angústia. E tudo que você quer é uma palavra de amor para te ajudar. Quem é o teu próximo? Quando foi a última vez que você deu isso para o seu irmão? Para o seu parente? Tem um outro texto de Emmanuel, no mesmo livro, onde ele fala da importância de fazer isso em família. Porque às vezes nós ajudamos tantas pessoas e nosso marido, esposa, companheiro, companheira, filho ou filha não conseguem estar perto de nós. Não conseguem estar perto de nós. Quando deveria ser o primeiro lugar para que nós pudéssemos fazer o bem ao próximo. Então, a exposição da caridade na visão da parábola do bom samaritano é uma coisa completamente restrita, aberta. A proposta de Jesus é que tenhamos amor incondicional a todos, inclusive a todos os seres vivos, mas principalmente os seres humanos. Não interessa a cor, credo, religião, raça, opção sexual, etnia, idade. Jesus acabou com tudo isso. Jesus entende você e eu como filhos de Deus e por isso merecedores do amor incondicional do Pai, porque Ele nos criou e Deus é amor, diz a Bíblia. E diz que Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que nós, exercendo fé nele e, portanto, ao Pai, tenhamos felicidade ou vida eterna. Que lindo, né? Que lindo. Portanto, o que se coloca diante de nós, já nos encaminhando para o final, é até que ponto somos caridosos entre nós. Quem é teu próximo? Teu próximo mesmo. Quem é o meu próximo? A quem faço o bem? Tem um problema com o samaritano? E para encerrar, a gente vai lembrar de 2 textos muito interessantes de como espíritos de altíssima envergadura tratam isso. É porque a gente, nesse mundão de meu Deus, de provas e expiações, onde a gente tem problemas, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem dificuldades, a gente elege pessoas para amar. Quando, na verdade, a gente deveria amar todas as pessoas. O texto que eu vou citar é o texto que está se encontrando em um livro muito importante chamado Crônicas e Apólogos, que mostra Jesus Cristo no ato final da sua desencarnação. Jesus Cristo foi traído por um de seus apóstolos, Judas Iscariotes, que tinha um projeto político e pensava que Jesus poderia servir a esse projeto. Imagina como Jesus Cristo deve ter ficado quando soube que Judas Iscariotes, num beijo, fez com que os soldados romanos, na verdade soldados do templo, levassem Jesus, e isso encaminhou-se até a sua crucificação. Como você ficaria? Sabendo que aquele membro muito próximo de você
talvez próximo da sua família, próximo da sua vida, que te conhece, te tratou dessa forma. O que você faria? O que você faria? Quem é teu próximo? Jesus Cristo, quando está no momento da crucificação, quase nos arfando os finais da sua respiração, chegam coros celestiais, anjos ungindo e untando seu corpo, cítaras sendo tocadas, harpas, flores. De repente, narra o texto, vem um anjo bem distante se aproximando. Todo esse cortejo se abre de reverência a Jesus, esse anjo se aproxima, coloca o ouvido bem próximo na boca de Jesus, que balbucia algumas palavras. Esse anjo se afasta, faz um gesto de referência e mergulha. Diz o texto de Humberto de Campos que esse é um anjo da caridade. Jesus Cristo tinha pedido para esse anjo ir lá nas regiões sombrias para ter com Judas Iscariotes, que tinha acabado de se suicidar. Porque Jesus Cristo amava tanto, tanto, tanto Judas, que não estava nem um pouco preocupado com a traição. Mas ele queria resgatar corações. Lembra do que ele falou para João? Eu vim aqui para salvar almas. O nosso coração é do interesse de Jesus. E a nossa vida é da preocupação de Deus. A questão é o quanto nós nos interessamos pelo coração dos nossos irmãos e cuidamos da vida, das qualidades, da felicidade daqueles que são nossos próximos. E eu vou fazer novamente a pergunta: quem é teu próximo? E para concluir, eu vou ler um relato do livro Momentos de Ouro, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que gastou a vida inteira se preocupando com o próximo, porque todo mundo dele era próximo. Que escreveu mais de 400 livros e nunca ganhou R$1 por isso. Porque ele não estava preocupado em ganhar dinheiro. Ele estava preocupado em consolar corações. Eu não conheci Chico pessoalmente, infelizmente. Mas eu considero Chico meu próximo. Certamente ele me considera próximo dele. E ele escreveu o livro Momentos de Ouro. Ele retratou em psicografia, naturalmente, um texto de Maria Dolores, espírito lindíssimo, que escreve algo que fala de Judas. E eu vou ler para a gente encaminhar para a conclusão. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava, solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflição. Eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, ó mulher, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastima é unicamente meu. Judas estava passando por um momento difícil, mesmo com a intercessão do anjo. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe,
Não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver. Ao pé da pobre mãe que forjara o ser, a minha mãe. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mães, não me fales de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Judas estava passando por um momento complicado. Essa foi a reação da mãe de Judas no mundo espiritual, narrado por Maria Dolores. Ainda assim a dama docemente falou: por mais recuses não me atero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Judas, neste instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Judas, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. São essas pessoas que ensinam pra gente, esses espíritos, quem é nosso próximo. Eu falei hoje de manhã, eu não sou pai, eu não consigo imaginar a dor que Maria deve ter sentido de ter visto Jesus preso num crucifixo, numa cruz. Mas esse espírito que passou por isso, foi lá atrás de Judas que o traiu, porque ela amava tanto a Judas, tanto, que ela não via Judas como um traidor. Imagina perguntando para Maria assim: Maria, quem é teu próximo? E o que você faria com ele? Maria falaria assim: eu amo a todo mundo, porque foi isso que eu aprendi do meu mestre Jesus Cristo. E esse é o recado que deixamos para todos nós, a reflexão que queríamos trazer. O nosso próximo é quem está do nosso lado, acima, abaixo. Todo dia temos um próximo. Todo dia temos a oportunidade de dar bom dia, de fazer um gesto de carinho, de dar um abraço, de desejar amor, de orar por. A questão é: quem é o nosso próximo? Essa é uma eleição nossa. Que nós tenhamos a verdadeira fé e a vontade de ter caridade com todos, porque é dessa forma que somos tratados pelo nosso Senhor. Que todos tenham um excelente fim de tarde e um ótimo passe. Obrigado.